Senhor, bando de ímpio! Está começando mais um Escola Demonical, um podcast onde conto histórias traumatizantes da Bíblia que provam a bondade infinita desse Deus misericordioso. Eu sou a Sara, aquela que não consegue cumprir nenhuma promessa, e estou aqui com a Dani. Alô! Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Depois de milênios. Voltei. Exatamente. E agora pra ficar... Vai continuar? Poxa, porque aqui é meu lugar. É que a gente ainda não sabe, né? Porque vai saber, né? A gente achou, né? Que da primeira vez também era pra ficar e de repente o mundo se levantou. O inimigo se levantou contra nós. Ele tentou me derrubar. Ele tentou me derrubar e eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. Estamos aqui de volta. Tava tentando lembrar a música. Enfim, gente, foi muito difícil, entendeu? Depois de mudança, depois de cachorro doente, depois de carro dando PT e depois de Covid, estamos tentando voltar. Infelizmente, quer dizer, ou felizmente, nossos problemas aconteceram durante uma época muito especial, que é o Dia dos Pais. A gente preparou todo um episódio especial pro Dia dos Pais e etc. Mas nós estamos em setembro. E deu tudo errado. Deu tudo errado. Expectativas e realidades não se encontraram aí. Não, nem um pouco. E aí enfim, a minha ideia era pular e, enfim, contar outra história. Mas o povo pediu, o povo clamou por esse episódio especial. Então a gente vai contar esse episódio especial Dia dos Pais um pouquinho fora de época. Um pouquinho não, né? Mas ele vai sair hoje, depois do dia da independência, né? Isso. Dia preferido dos nossos amados bolsominions. Eu tenho certeza que você aí tem um papai bolsominion. A gente pode fazer, né? Essa aí em homenagem a esse queridíssimo pai, que é Bolsonaro. É verdade, ele é um paizão. Ele é um puta pai. Então tá bom. Então esse episódio, além de ser um especial Dia dos Pais fora de época, vai ser um episódio especial Bolsonaro. Que bosta. Que merda, hein? Que merda foda. Mas enfim, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ele. Eu vou ter culhões para no dia do episódio dos pais falar sobre ele, Deus. Não só sobre Deus que eu vou falar, mas sobre a cobaia preferida do Alfa e Ômega, daquele que era, é e há de vir, daquele que os crentes usam como exemplo de homem que sofreu e nunca reclamou. Vamos falar de Jó! Eu tô animada. A Dani não tá, mas eu tô muito animada pra falar sobre Jó. Conhece Jó, Dani? Cara, eu já ouvi esse nome, mas eu não lembro nem... Não sei nem a história. Talvez se você começar, eu comece a lembrar e tal. Deixa eu te dizer, a paciência de Jó, isso acende alguma luz aí? Não, lógico, a gente ouve isso desde sempre, né, mas... Mas não você não conhece significa mesmo. que eu conheço a história, não. Tá bom. De qualquer forma, vamos a alguns recadinhos. Muito bem, vamos fazer uma pequena leitura aqui de um e-mail de uma pessoa que já mandou e-mail pra gente antes, que é a querida Cintiq Viana. Mas o que eu amo é que ela continua mandando e-mail pra gente pelo e-mail da Shein. Eu acho isso incrível. Ah, mentira. É sério, é o mesmo e-mail. O mesmo endereço de e-mail que ela mandou pra Shein, ela só continua conversando com a gente por ele. Maravilhosa, assim, de que você é tudo. Ela mandou um e-mail bem curtinho pra gente assim: Oi, espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês vão voltar com o podcast? Estou com saudades das heresias semanais. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não tem ninguém para ir? Deixe-me aqui. Chegamos, Cintiq, a gente só deu uma sumidinha, mas a gente já tá de volta. Voltemos. Já voltemos. E vamos manter essa corrente de oração pra gente continuar aqui, toda semana. Né, Mozi? Exato. Exatamente. É nóis. Exato. E aí você pode mandar os seus desabafos, murmurações e principalmente fofocas pro e-mail escolademonical@gmail.com. Sigam a gente nas redes sociais, @escoladominical,
onde a gente anuncia os episódios novos e talvez postamos corte também. Não vamos colocar metas. Não vamos botar metas. E nesse mesmo endereço de e-mail, você também pode mandar a sua oferta de amor para ajudar o nosso trabalho abençoado de pregar para desconvertidos. Vamos contar a história de Jó. Essa história se encontra no livro de Jó. É isso. Esse livro eu acho muito interessante começar essa história falando o seguinte. Jó, ele não tem ligação nenhuma com ninguém. Ele só tá ali, a história dele, né? Ele não tem parentesco com ninguém, os filhos dele também não tem nada com nada. É uma história ali. E também não se sabe em que momento específico aconteceu a história de Jó. Os nossos queridos historiadores acreditam que tenha acontecido na época de Abraão, por causa de todo um contexto ali na história, mas não se sabe de onde veio. Provavelmente a história de Jó pode ser só um continho, um conto de fadas que tá ali na história. Até porque uma coisa muito interessante é que no Antigo Testamento não é citado Satanás hora nenhuma. O nome Satanás, o nome diabo nunca aparece. Mas na história de Jó aparece o nome Satanás. Então acredita-se também que a história de Jó foi acrescentada depois, durante ali o período de Jesus, que foi quando o nome Satanás apareceu. Antes disso, não existia. Informações aqui. Mas vamos lá, falar sobre Jó. Gostou dessa cultura? Momento cultural? Cultura. Momento muito cultural. Bom, muito bom. Jó era riquíssimo, como todos os personagens da Bíblia são ricos. Raramente tem uma pessoa pobre. E quando aparece uma pessoa pobre, na verdade ela era rica, ela só tava na família errada. É sempre assim, né? Ou então depois ela fica rica. Ela era rica de espírito, a louca. Exato. Era rica da fé. Isso, rica entendeu? de fé. Ela é rica de Jesus, de Deus, Cristo e etc. Enfim, Jó não só era rico, como ele era o cara mais poderoso do Oriente. Riquíssimo. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Muitos empregados e 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Pra poder também não dizer que, só teve homem. Não, teve 3 mulheres ali, que merda. Deu 3 fraquejadas, então. Deu 3 fraquejadinhas, mas veja bem. Quando você tem 7 homens, que diferença faz você pagar 3 dotes? São só 3 dotes. Tá tudo bem, né? O resto, você teve aí os seus machos viris, que vão manter a riqueza e o nome da família adiante. Enfim, lá tava ele lá, lindíssimo, rico, e acreditava muito em Deus, ele tinha muita fé. Tinha muita, muita fé. Ele era um cara de fé. Um belo dia, Deus estava lá fazendo lá o balancete dele, vinha lá o pessoal falar com Deus pra fazer o balancete. Eu achei estranha essa história, porque na Bíblia tá dizendo que Deus, as pessoas estão indo até Deus pra falar com ele, pra dar ali o parecer do que tá acontecendo. Não são anjos, são pessoas. Eu não entendi. Até onde eu sei, pessoas não podem falar com Deus. Mas nessa fila, dessa triagem, está lá Satanás. E vai lá também pra participar dessa triagem. Aí é o momento que Deus vira pra ele e fala: o que você quer? O que você tá fazendo aqui? Aí ele: eu tô dando uma volta e dando um rolê, quero saber o que tá acontecendo aqui. Deus, como o grande pai que ele fez aquilo que todo pai e mãe, não vamos isentar as mamuscas, porque elas fazem isso, fez aquilo que todo pai e mãe faz quando encontra uma pessoa e ela tem um filho. O que ela fez? Começou a se gabar. Ele começou a se gabar sobre Jó. E chegou pra Satanás e falou: você está vendo o meu filho Jó, muito temente a mim? E ele nunca se desviou da minha palavra. Veja como ele é incrível, como ele é maravilhoso, rico. Teve filhos homens, apenas 3 mulheres. Que coisa incrível esse homem maravilhoso. Satanás vira pra Deus e vira pra ele e fala: é muito fácil ele ser tão poderoso assim e ser tão temente a você. É muito fácil ele ser temente, porque afinal de contas, ele tem tudo, ele é rico. Eu quero ver se você tirar tudo dele. Aí eu quero ver se ele realmente vai ser tão poderosão assim e tão temente a você do jeito que você fala. Esse é o momento que Deus vira pra ele e fala: então tá bom, então você pode tocar nele. Só não pode tirar a vida dele, mas todo o resto você pode tirar. Satanás foi até lá, falou: beleza. Foi até Jó e causou, deu uma causadinha. Adivinha o que aconteceu, Dani? Sei lá, ele roubou ele, sei lá. Um belo dia, Jó estava reunido na casa dele, com todo mundo lá. E de repente, surgiu um mensageiro e falou: olha,
O mensageiro chegou pra Jó e falou, olha, os bois e as jumentas estavam pastando. Então vieram os sabeus. Sabeus são os outros povos, né? Nessa época, era uma época que todo mundo guerreava com todo mundo. Vieram os sabeus, roubaram tudo, mataram os empregados e só eu escapei pra cantar. E aí Jó ficou meio tipo, porra, caralho. Logo depois veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou todas as ovelhas e os empregados e só eu escapei pra contar. Um tempinho depois veio mais um mensageiro e disse, os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, roubaram todos os camelos, mataram todos os empregados e só eu escapei pra contar. Enquanto esse falava, chegou mais um e disse, os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho e veio um grande vento do deserto, atingiu a casa, ela caiu, todos morreram e só eu escapei pra contar. Isso tudo num dia só. Tudo isso aconteceu. Jó, num dia só. Tudo num dia só. Tudo num dia só. No mesmo dia, aconteceu tudo isso. Pronto. Jó, em meio a toda essa desgraça, ele fez o de sempre. E o que prova também que essa parada aconteceu ali na época de Abraão, porque era uma época que o pessoal tinha esses dramas. Ele raspou a cabeça, rasgou suas vestes, ficou lá peladão. Mas teve um diferencial, que ele fez aquilo que mamãe Flor de Lis ensinou a sua mamãezinha do culto de libertação, que deve ter cantado essa música 1 milhão de vezes. E ele se jogou no chão e adorou, dizendo, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu e Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma música isso também, de Rose Nascimento, musicão. E Jó simplesmente adorou. Ficou tristinho, mas falou, é isso aí. Se jogou no chão, peladão, com a cabeça raspada e adorou. E foi isso. Foi isso. O diabo viu aquilo e falou, que coisa estranha. Foi mais uma vez lá na fila de triagem de Deus. E Deus, mais uma vez, virou pra Satanás e falou, você está vendo? Mesmo depois de tudo que você tirou dele, ele continua me adorando. Ele continua achando que eu sou incrível. Ele continua sendo o meu servo. Satanás olhou aquilo e falou assim, é muito engraçado. Eu só acho engraçado. É muito fácil ele não blasfemar contra você. Ele tem saúde, ele ainda tem saúde, então ele vai continuar de boa. E aí Deus vira pra ele e fala, Pode tirar a saúde dele, pode tirar. Tira a saúde dele, mas não pode matar ele, mas pode tirar a saúde dele. E nesse momento, o diabo vai lá e toca de novo em Jó. E Jó fica com lepra. Fica leproso, com um monte de manchas pelo corpo inteiro. Na Bíblia diz que a coceira era tanta que ele pegava casca de telha para poder raspar, se livrar daquela coceira horrorosa. Nesse momento, a mulher de Jó olha para ele e fala, tá maluco? Olha tudo que aconteceu. E você continua aí. Você tá se raspando enquanto fala glória a Deus. Você tá se raspando do outro lado falando aleluia. Para com isso, que se dane. Aí a mulher fala, amaldiçoe esse Deus e morre de uma vez. Nesse momento, Jó lança uma palavra icônica, que também tá na música da Rose Nascimento. Todo crente pentecostal ama. Jó fala, como fala uma doida, fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então Jó se separa da mulher, vai embora. A mulher dele fala, sua louca, vaza. Né? E Jó fica lá, sozinho, raspando. Até que chegam os amigos de Jó. Olham pra Jó, choram desesperadamente, rasgam as vestes, fazem todo aquele caos. Começam a chorar. E ficam lá, sentadinhos junto com Jó, enquanto Jó ela tá sofrendo. E eles ficam nesse momento ali, tal. Até que chega um ponto que os amigos de Jó falam pra Jó, sai dessa vida. Para de ficar reclamando, pelo amor de Deus. Talvez tudo isso tenha acontecido com você porque você deve ter reclamado em algum momento. E Jó fala, nunca reclamei. E os amigos começam a meter o bedelho ali e tal. Tem uma hora que Jó perde a paciência real oficial, manda todo mundo embora, fica ali sozinho, até que chega uma hora que ele resolve amaldiçoar a própria vida dele. Maldito seja o momento que eu nasci, maldito seja minha mãe, maldito seja não sei o que lá, maldito... Deus fica puto,
vai lá pra Jó e fala, o que é isso? Como assim? Como você se atreve a ficar reclamando? Eu acho engraçado que os crentes, eles sempre dizem que Jó nunca reclamou. O livro de Jó tem 41 capítulos. Os 3 primeiros capítulos são só contando a desgraça de Jó. O meio é só Jó reclamando, loucamente. A única diferença é que Jó nunca blasfema, ele nunca fala mal de Deus. Ele sempre puxa a culpa pra ele mesmo. E aí é o momento que Deus vira pra ele e fala, você não vai ficar reclamando não. Você vai sofrer feliz. Você vai sofrer sorrindo, vai sofrer alegre. Pode parar. Deus vira pra Jó e manda ele calar a boca. E aí Jó fica mais ou menos quietinho, meio chateado, mas tudo bem. Até que chega uma hora que acontece o clássico. Qual é o clássico que acontece toda vez que um senhor fica no deserto por muito tempo? Começa a ter ilusões, sonhar. Exato, foi o que delirar. aconteceu. Exatamente. Ele começou a ter várias. Ele começou a ter visão com o fim do mundo. Ele começou a ter visão com o Leviatã, que é um monstro, né? Você conhece o Leviatã, né? Sim. Então, aí ele começa... O Leviatã começou na Bíblia. Aí, aqui, tá vendo? Aqui que começou. Ele começa a ter um monte de visão, um monte de ver, um monte de coisa. Olha, é uma psicodelia. É uma loucura, assim. Eu confesso que eu não me lembrava dessa parte. Porque eu lembro que eu li a Bíblia inteira quando eu tinha uns 10 anos. Meu pai, primeira vez que eu li. Meu pai me obrigou, meu pai, tá vendo? Me obrigou a ler. E eu lembro que quando cheguei nessa parte de Jó, tudo ficou tão delirante que eu dormi algumas vezes. Aí eu tentei ler agora de novo. Confesso que, novamente, eu fiquei, meu Deus do céu. Não é possível que alguém leu isso e não percebeu que esse senhor só estava alucinando. Porque eu acho engraçado, ninguém alucina na Bíblia. Ninguém. Nunca é uma alucinação. Nunca é. As visões de João sobre o fim do mundo, aquilo ali não é um delírio. Apesar dele ser um senhor de 90 e poucos anos que está isolado numa ilha. Ele foi jogado naquela ilha. Ele está exilado ali. Mas aquilo que ele está tendo não é uma alucinação. Ele vê um dragão saindo do mar, não é uma alucinação. Ele vê uma mulher grávida, sentindo dores do parto, e depois ela vai parir. Eu acho que é um dragão que que a mulher pare. Ela pare em alguma coisa muito louca. Aquilo ali não é uma alucinação. Aquilo ali são visões sérias. Jó, vendo um Leviatã, também é só uma visão séria do futuro, do que vai acontecer no futuro. Nunca é só uma pessoa muito doente, delirando. Nunca é. Mas enfim, Jó sofre, né? Tudo isso porque Deus queria mostrar para Satanás que o servo dele não ia blasfemar contra ele. Sofre pra caralho, entendeu? Ele sofre pra porra, até que chega um momento que Deus chega pra Jó e dá esse sermão nele. Jó percebe o quão errado ele está por ter falado mal da vida dele, da existência dele, pede perdão pra Deus e é nesse momento que Deus resolve abençoar Jó novamente. Ele fica curado da lepra, ele se casa novamente com outra mulher, ele tem mais 10 filhos e ele fica rico de novo, milionário, novamente. Essa é a história de Jó. Gostou, Dani? Ai, queria que a vida funcionasse fácil, assim. Como assim fácil, cara? Você só vira e fala, ai, perdão aí. Aí, de repente, você tá rico, cheio de dinheiro, casado com mulheres e tendo muitos filhos. Queria que fosse fácil assim, poxa. Mas, gente, olha só. Existem algumas coisas muito importantes nessa história. Primeiro, Deus é complicado, né? Porque, veja bem, Jó tinha 10 filhos. Os 10 filhos estavam de boa, reunidos na casinha. Ver, né? Exato, reunidinhos lá na casa do filho mais velho. De boa, tomando vinho, comendo, feliz e contente. De boa ali. De repente, bate um vento e morreu todo mundo. Os empregados também, nada a ver. Os animais, nada a ver com eles. Os empregados também não tinham nada a ver com isso. Isso é verdade. Os empregados não tinham nada a ver com isso. As vaquinhas não tinham nada a ver. Ninguém tinha nada a ver com isso. Nada a ver. Ninguém. As ovelhas que morreram pegando fogo, velho. Morreram pegando fogo, é verdade. As ovelhas. Tadinhos, que coisa horrível, morte horrível. Pois é. É verdade, né? Porque tiveram alguns que foram só roubados. Isso, os roubados, beleza. Agora, os coitados das ovelhas morreram queimando, coitados. Junto com os empregados que também morreram queimando. E tudo isso durante uma conversa que Jó não tinha nada a ver com ela. É porque, nesse caso, eu não tenho nem como culpar Jó, né? E falar, mas também foi Jó que fez esse pacto. Não! Ele só tava existindo ali, entendeu? Ele tinha lá a fé dele em Deus. Olha só que Deus incrível, que Deus da hora, né? Tipo,
Jó tava lá sendo uma pessoa justa e tal, e etc. E Deus vai lá e desgraça a vida dele num nível, mas num nível que você fica, precisava disso tudo só pra você provar pra Satanás que ele era fiel? Olha a quantidade de gente que você matou. Isso porque Deus é pró-vida. Daquilo, Satanás conseguiu fazer a cabeça de Deus, né? Foi isso que aconteceu. Ele manipulou Deus. Uma super manipulação de Satanás. Na verdade, o objetivo dele não era provar se Jó ia ou não ia. Era matar todo mundo, não é pra isso que ele serve? Dani, caraca! Foi só isso. Caraca! Afinal das contas, então, não existe tanto poder assim em Deus. Porque o correto era ele só virar pro diabo e falar, ó, tá maluco? Eu, hein? Cala a boca. Eu confio. Acabou. Não, ele se deixou manipular. E ele causou uma morte inacreditável. Foi super psicopata. Porque a desculpa de Deus é que quem causou tudo isso foi o diabo. Uhum. Mas ele podia não ter deixado, tipo... mas também não faz sentido, porque é Deus que decide... Por exemplo, ó, vamos lá. Um dos empregados de Jó falaram, de repente veio fogo de Deus do céu. O diabo não tem esse poder de jogar fogo do céu. É Sim. Deus que tem. Então, na verdade, o diabo ele só falou, beleza, então, ele foi embora. Mas quem fez tudo, na verdade, foi Deus, então. É que, na verdade, diabo e Deus são a mesma pessoa. É tudo uma coisa só, né? Que no final das contas é tudo ser humano só, né? Foi uma grande manipulação do diabo em cima de Deus pra deixar ele matar geral. Acho que, na verdade, o diabo não tava nem aí se Jó ia ou não ia. Ele só queria levar todo mundo embora mesmo, fuder com a vida de alguém. E é isso. E não tem bondade. E não tem, então, tanta bondade assim nesse Deus. Não, nenhuma. Não tem. Mas isso a gente já sabia, né? Já chegou a essa conclusão algumas vezes já. Sim. Que se Deus aí, pelo amor de Deus, literalmente. Porque realmente, menino, Deus ele só tava ali se vangloriando, o diabo foi lá, tentou Deus e ele caiu que nem um patinho. Porque se você for lembrar, quando Jesus fez o jejum dele lá, que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber. E aí veio o diabo pra poder tentar ele. E aí o diabo falou um monte de coisa. Transforma esse monte de coisa em pão. Me adora que eu vou te dar o que você quiser. Essa coisa toda. Jesus vira pro diabo e fala, nem só de pão viverá um homem. Blá, 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 blá. Ele fala lá um monte de coisa e tipo, vence a tentação do diabo. Mas aparentemente, Deus, que também é Jesus, que também é o Espírito Santo... Não venceu essa tentação. Não venceu essa tentação. Dani do céu, mas você... Crack the code. Não. Outras pessoas devem ter pensado isso também. Não, sim, com certeza. Mas é que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque eu ficava só, tipo, culpando Deus e dizendo... Ai, Deus, olha como é que ele é mau. Mas, na verdade, ele é só burro. Ele é só meio burrão. Caiu numa manipulação muito pequena. Muito... Enfim. Essa história de Jó... Ela é muito usada, principalmente, pra poder... consolar pessoas quando elas pegam umas doenças muito bizarras, assim. Umas doenças, assim, muito bizonhas. Tipo, sei lá, a pessoa sempre foi certinha, sempre foi corretinha, sempre foi boazinha, e de repente ela pegou um câncer no cólon. E ela está sofrendo, porque câncer é uma doença desgraçada. Ela tá sofrendo, ela vai morrer. E aí a pessoa vem e conta a história de Jó. Deus tá fazendo isso pra poder mostrar a bondade dele, pra mostrar como ele é grande, pra mostrar como ele é maravilhoso. E aí a pessoa vai lá e fica orando e etc. Morre, mas sempre focado em Jó. E não blasfemou contra Deus, nunca culpou Deus, nunca disse que a culpa era dele, porque a culpa não é dele. Deus faz o que ele quiser, porque ele é soberano e... Sempre usado pra isso. Eu acho interessante nessa história toda, e por que ela é a história do Dia dos Pais. Porque olha toda a coisa escrota que Deus fez, e Jó em momento nenhum pôde falar mal de Deus. Ele pôde reclamar, porque ele reclamou, ele pôde reclamar das dores, ele pôde, durante até certo ponto, amaldiçoar a vida dele, mas nunca falar mal de Deus. E é meio que a mesma coisa que a gente ouve sobre o nosso querido papai. Quando eu era adolescente, eu tinha lá os meus 12, 13 anos, o meu pai, ele era o pastor da igreja e ele não queria que eu me misturasse com a gentalha. Então, como eu tava naquela transição entre o departamento infantil e adolescente, ao invés de eu ir logo pros adolescentes, o meu pai decidiu que eu iria, na verdade, primeiro para o Ministério de Louvor. Aí tava eu lá, uma criança de 12 anos, no Ministério de Louvor.
Óbvio, todo mundo me odiou. Só teve uma pessoa que não me odiou, que era o líder do Ministério de Louvor. Mas todo o resto me odiava e me tratava mal, enfim. E eu tinha que ficar quieta, tinha que ficar calada. Porque, afinal de contas, eu era filha do pastor. E eu não podia envergonhar todo o trabalho do meu pai, enfim, reclamar. Não podia, tinha que ficar quieta. Como eu era adolescente, né, tinha lá meus 12 anos, é óbvio que aquilo me revoltou, me indignou. E eu ficava meio puta com aquilo, reclamava um pouco. E às vezes eu batia a boca com meu pai, mas aí ele ia lá e me mandava calar a boca e aquela coisa toda. Um belo dia, tô eu na igreja, sentadinha lá num grupo do Ministério Louvor, que eu odiava, eu queria estar com os adolescentes. Tava lá sentada e, de repente, um profeta botou a mão na minha cabeça, pá, mandou um eis que te digo, tananã, 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 e falou sobre o meu pai. E disse que eu tinha que respeitar o meu pai, porque ele era o meu pai, ele era um servo de Deus, e ele estava fazendo a obra do Senhor, a obra dele, que na verdade era Deus que tava falando comigo, né? Então, ele estava fazendo a obra dele, blá, blá, blá. E, enfim, botou um terror inacreditável, assim, um terror, assim, absurdo. Falando bem alto, gritando. Quem é de igreja pentecostal sabe como é que é quando esses profetas resolvem falar. É sempre desse jeito. Falou um monte de coisa, e aí eu, pra fazer todo um cenário e mostrar que eu tava realmente muito comovida com aquela história, na verdade, eu tava me cagando de medo, né? Mas mostrando que eu comecei a chorar, e chorar bem alto, bem escandaloso, e fazia um berro. Eu quis criar todo um mise-en-scène, todo um, peraí, né? Se você tá querendo me deixar com medo, eu vou chorar pra caralho. Aí eu comecei a chorar, que nem uma louca, não sei o quê, nananã. E ele falando, você tem que respeitar o seu pai, porque ele é o seu pai, tananã, tananã. E aí parou, acabou. Quando acabou toda essa palhaçada inacreditável, acabou o culto, chegamos em casa, meu pai falou, tá vendo? Reflete aí, dá uma meditada. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, não é possível que ninguém tá percebendo o quão errado é eu, que devia estar com os adolescentes, e aí Deus acha ok eu tá no meio do Ministério Louvor, porque não pode questionar. Você não deve questionar o seu pai. Nunca. Se o seu pai te bateu porque você é viado, pare de ser viado. Se o seu pai te expulsou de casa porque você é sapatão, pare de ser sapatão. Pare. Apenas pare. Ah, seu pai ficou puto porque você cortou o cabelo. Deixa o cabelo crescer. E ele vai ficar grande. Porque você tem que respeitar o seu pai. Tem que abaixar a cabeça pra ele sempre. Ah, mas o que ele tá fazendo é um absurdo. Não interessa. Não interessa. Ah, mas o meu pai bebe. Ora por ele. Porque ele vai virar um grande homem do Senhor, um grande pregador. É isso. É assim que você tem que ser. Igual a Jó. O que você acha, Dani? Uma palhaçada. Não existe isso. Tem que desmistificar a ideia de que pai e mãe são seres perfeitos e não merecem ser contestados. E que você tem que aceitar tudo de boa. Não existe isso. São seres humanos, cara. E erram como todo ser humano. E quando você desmistifica isso, você até para de se decepcionar e aprende até a aceitar melhor, inclusive. Isso é verdade. Isso é verdade. Quando aceita você começa até melhor as coisas. Quando você começa a enxergar a humanidade naquela pessoa. Isso, é. É um ser humano. Ele vai errar. Ele vai vacilar. Uhum. E eu posso falar pra ele que ele tá errado. Exato, Você pode dizer pra ele que ele tá errado. O meu pai, teoricamente, ele não sabe sobre a minha sexualidade, que eu estou há 6 anos casada com outra mulher. Ele não sabe. Mas toda vez que ele vem puxar esse tipo de papinho homofóbico comigo, meu pai, ele é muito homofóbico. Toda vez que ele vem puxar esse papinho comigo, eu falo, cala a boca, não quero ver essa conversa não. Vamos falar de outra coisa. E aí ele, tudo bem. Aí ele vai lá e muda de assunto, entendeu? Porque é isso, gente. A nós que não acreditamos, ou que não seguimos esse tipo de fé cega, né? Eu quero acreditar que existem pessoas que devem ter continuado evangélicas, mas têm um pouco de bom senso. Quero ser essa pessoa boazinha que acredita nisso. Não precisa baixar a cabeça pra um texto que foi escrito na idade da pedra, praticamente. Sabe? Pra um texto onde a riqueza de um homem estava na quantidade de vaca que ele tem, quantidade de ovelha que ele tem. E aí acreditar que essa pessoa é super inteligente. Nossa, uau, ela sabia tudo da vida, né? Então, é pra bater de frente mesmo. É pra falar mesmo, não tem nada a ver isso aí. Você tá errado sobre isso, né? Tipo... Exatamente. Óbvio que a gente também tem fases, né, na vida. Óbvio que quando a gente é adolescente, a gente tem mania de achar que nossos pais estão sempre errados e todo mundo nos persegue. Não é bem por aí também. Sim. Existem momentos e momentos. E acho que depois de uma certa idade, você começa a perceber onde é que tá errado, onde é que tá certo, né? Exato. E é importante também não se vitimizar tanto. Sim. A gente precisa ser responsável por nos salvar depois de certa idade.
sabe? É óbvio que quando a gente é adolescente, não tem jeito. A gente tem que se abaixar a cabeça para aquilo ali mesmo. Se impor da melhor maneira, mas entender que, né, ainda tem alguém que paga nossas contas. Mas depois que a gente já tá mais velho e que a gente já correu atrás e virou uma pessoa que toma conta da própria vida, a gente tem que saber se impor. Se impor no sentido de, isso vai contra os meus princípios, isso vai contra a maneira que eu levo a minha vida. E eu não vou aceitar. Então, se em algum momento a pessoa da sua família, seus parentes e etc. Estão indo contra, estão os seus princípios ou estão atacando quem você é, se afaste dessas pessoas. Óbvio que eu falei num tom que parece ser muito simples. Não é simples, eu sei que não é. Mas é um passo de cada vez. Você não é obrigado. Não é. Mesmo, você não é obrigado a ter que fazer coisas porque a sua família forçou você, porque a sua família acha certo, porque a sua família acha que tem que fazer. Seguir uma carreira porque a sua família queria que você seguisse essa carreira. Não é obrigado. Não é. E não é porque ele é o seu pai que ele é obrigado a... Você é obrigado a ter que abaixar a cabeça pra ele. Todo Dia dos Pais vai tocar aquelas músicas emocionantes. Ai, meu Deus, sobre o Dia dos Pais. Tem uma música do Marcelo Nascimento, que todo mundo ama. E pá, ok, bacana. Existem pessoas que vão ter pais legais. A Dani, por exemplo, é um exemplo de pessoa que teve um pai muito legal. Né, Dani? Meus pais são ótimos. Exato, Dani tem um exemplo de pai incrível e um exemplo de uma pessoa que vai comemorar o Dia dos Pais soltando fogos. Eu comemoro o Dia dos Pais de boa até. Dou Feliz Dia dos Pais, dou presente, porque eu e meu pai conseguimos encontrar um ponto ali de harmonia, né? Temos as nossas diferenças, mas encontramos ali o nosso ponto de harmonia. Agora, se for o caso de minhas diferenças com meu pai são irreconciliáveis, não reconcilio. É isso. Né? Você não tem que se obrigar só porque, sei lá, o mundo diz que é pai. Ai, mas é seu pai. Mano, não é o mesmo que o teu, entendeu? Tipo, as tuas dores na sua relação com ele, ninguém vai entender, só você vai entender. Então não tem que, é teu pai, então agora sim. Ai, como é meu pai, sim, eu sou obrigado. Não, você não é obrigado. E mais uma vez, como eu já falei várias vezes, se esse Deus... ele tem esse tipo de mentalidade, ele acha que tá tudo bem ele matar todos os seus filhos só pra provar que ele é poderosão, ele tirar todos os seus bens, ele te fuder fortemente, porque lá na frente você vai descobrir se ele é esse Deus, que se foda esse Deus, né? Vamos ler aqui o desfecho da história de Jó, quando ele pede perdão e restitui tudo. Jó 42, do 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei. Eu perguntarei, e tu me responderás. Com ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso é Jó pedindo perdão a Deus por ter falado mal e criticado e reclamado e tudo mais. E no final, o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó em dobro tudo o que possuía antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Condoeram-se dele, e o consolavam de todo o mal que o Senhor havia lhe dado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o primeiro Gemima, e a segunda Késia, e o nome da terceira Querem-Rapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e cheio de dias. Mas eu acho engraçado que Deus deu em dobro, mas não deu o dobro de filho, né? Podia, né? Cadê os 20 filhos? Pois é, né? Mas é que aí iam ser 6 meninas.
Aí não dá, né? Putz, aí é muito dote. Aí é um problema, né? Não, aí é muito dote, muito dote. Muito dote, muito dote. E, ó, dessa vez eles resolveram colocar o nome das meninas. O nome porque dos dessa vez meninos as não mulheres fala. mereceram um pouquinho de nome, né? Pois é, ó. Gemima, Késia e Keren Rapuk. Nossa, Keren Rapuk. Foda, né? Com É quê? nome e sobrenome isso? Não, é É nome nome. composto. É nome composto. Tem um hífen. É Keren hífen Rapuk. Caraca. Nomão. Ai, meu Deus do céu. Eu realmente não entendo porque que ele não deu Não deu o quê? 20 filhos. Porque iam ser 6 mulheres, a gente já chegou a essa conclusão. Mas aí ele teria 14 meninas. Sim, mas ia ser muita mulher, não dá. Mulher não dá. Mulher não dá, dá muito trabalho, faz muita coisa errada. É muita verdade. tentação, não dá pra dar 6 mulheres, né? 14 homens não vão compensar essas 6 mulheres. É. Mas pelo menos elas eram bonitas. Essa era a função delas. Isso que importa. Mas a gente já chegou à conclusão que mulher não pode ser bonita. Não, mas ela pode ser bonitinha. Ela não pode ser muito bonita. Porque se ela for muito bonita, ela é puta. Exato. Mas ela tem que ser bonita, porque ela não pode ser feia. Feia, ela não pode ser. Ah, não, feia é proibido também. Não, feia Porque jamais. feia não casa, feia não merece amor. Feia. Feia não tem lar. Não é amante que não tem lá? Feia também. Toda amante é feia, por isso que ele é uma amante.